queria repassar para vocês algumas dicas de regulação emocional voltado para os estudos. Talvez são coisas que vocês já sabem, talvez são coisas que vocês já façam, mas é legal a gente botar em prática, né? Aí aqui a gente vai trazer do nosso emocional e mental para o físico material, que aí junta a nossa inteligência intelectual. O primeiro ponto que eu recomendo para você, isso aqui também, gente, só explicando. Eu gostaria que tivesse me dito lá em 2011, quando eu estava achando que eu ia morrer com crise de ansiedade, enfim. Porque, como eu disse para vocês, esse caminho eu fui trilhando ao longo desses anos até hoje e continuo trilhando. E fiz muitas terapias holísticas, terapias convencionais, e é extremamente importante porque uma complementa a outra, né? Eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm em relação às terapias holísticas, mas quando a gente resolve se estudar, que aí aqui é um ponto importante, né, do conhecimento ao longo da vida, trabalhar nossa educação emocional, sendo o nosso próprio laboratório de experimentação, a gente vai percebendo que existem possibilidades de que a gente incorpore esse conhecimento. Eu posso, sei lá, fazer terapia com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta holístico, ou todos juntos ao mesmo tempo, mas se eu não me estudar, se eu não me reconhecer, eu talvez não consiga colocar aquilo em prática. Se eu não assumir esse lugar de autorresponsabilidade do meu autoconhecimento, eu costumo dizer que a gente precisa assumir o nosso lugar de protagonistas que somos da nossa vida. Muitas vezes a gente fica como coadjuvante uma vida inteira. E isso aqui também se aplica no contexto da escrita do nosso trabalho acadêmico, né? Mas a gente é protagonista. Ah, não importa, é só um TCC. Não é só um TCC. Ah, é uma pesquisa que uma vez eu lembro de um estudante falando assim: Ah, eu sou da engenharia civil, eu tô falando de cimento. Quem que se importa com cimento? Aí eu falei, mas o cimento constrói as casas. Se não tivesse cimento, se não tivessem pessoas, eu não me interessaria. Mas ainda bem que você existe, que você se interessa por esse tema, que você vai falar sobre isso. Para ver o quanto a gente está interligado, né? Temas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas são importantes. Porque a gente tem que trazer esse outro olhar mais ampliado, né? E alguém colocou aqui no chat que eu vi a questão da constelação familiar, é justamente isso, né? De você ocupar o seu lugar, porque no seu lugar você acaba ganhando força. E isso é muito importante para nossa autoestima, né? Para o nosso processo de automotivação também no dia a dia. O que funcionou para mim, como eu disse para vocês intuitivamente, eu escrevia diários. No meu mestrado e no meu doutorado, eu tenho até hoje. Às vezes não era diariamente que eu escrevia, mas eu usava a escrita de uma forma terapêutica. Inclusive, os próprios terapeutas, né, já comprovam isso, já tem estudos que mostram a importância da escrita. Claro, para mim é fácil escrever, porque eu sou uma pessoa da área e tal. Gente, como me salvou? Porque daí, quando eu tive a crise da ansiedade, foi no final da graduação. E eu lembro que eu falei, eu não vou ficar pirada na pós-graduação. Embora, né? A gente sempre dê uma piradinha ou outra, mas o que acontece? Foi muito um lugar confessional onde eu usava o papel para expressar a minha raiva, todas as minhas emoções que eu não sabia regular direito, né? Ou eu engolia, ficava engolindo, 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 eu escrevia um diário. Então, assim, é uma dica, né? Como eu disse, pode servir para vocês ou pode não servir. Eu vi que algumas pessoas já colocaram aqui que também usam essa estratégia. A outra questão muito importante, o autocuidado. E o autocuidado, às vezes, como a gente, sei lá, às vezes a gente é jovem, tá lá nessa vida acadêmica, uau, tem muita coisa para fazer. Eu priorizava muitíssimo por demais o lazer, eu era uma pessoa mega festeira. Eu organizava festas nos centros acadêmicos e tal. Só que aí eu ia para o outro extremo, né? Então, uma coisa que eu não fazia muito bem e que hoje eu vejo o quanto é importante dormir, sono de qualidade, né? Porque às vezes a gente está estudando e tem gente que, claro, você tem que saber qual é o seu ritmo, né? Em qual horário você rende melhor, se é de manhã, de tarde ou de noite. Eu demorei para descobrir isso.
E aí dormi. Eu dizia que era um desperdício de tempo dormir, porque eu tinha uma vida tão agitada. Eu estudava à noite, eu saía geralmente ia para festa, daí eu acordava de manhã, eu ia para estágio. À tarde eu ficava no centro acadêmico ou eu ia fazer alguma coisa de estudos. E eu ficava nessa rotina, nesse fluxo o tempo todo. Eu não tinha espaço para dormir. Quer dizer, eu dormia muito mal, né? Claro que eu dormia, né? Porque ninguém consegue ficar também tanto tempo sem dormir. Mas o sono de qualidade, aí você vai ter que ver qual que é o teu correto, né? Porque não tem uma coisa assim, dizem que é 8 horas. É de 6 a 8 horas. Então, tem gente que dormindo 6 horas tá ok. Mas quando vai para menos de cinco, as pessoas, né, da área já falam que pode ser um pouquinho complicado, né? Se você dormir. Eu não sei, hoje em dia, se eu durmo pouco, eu já fico de mau humor, enfim, não rendo nada. Então, isso também é autoconhecimento, que na época eu não fazia ideia. Alimentação de forma saudável. Como eu disse para vocês, eu tinha zero questão de alimentação. Eu comia no RU, eu era moldada pelo RU. E fora o RU, eu comia miojo. Tanto é que eu cheguei nossa, a ter nojo de miojo, porque eu comia muito miojo. É claro que daí a gente está na vida corrida ali da universidade, às vezes do trabalho, tem gente que tem filho, tem gente que isso, que aquilo, e você vai optar pelo mais fácil, né? Mas procure trazer para tua consciência de tentar se alimentar de uma forma o mais saudável possível, pelo menos tentando. Eu sei que não é fácil, eu sei que eu não tô aqui para ditar regras para ninguém, mas isso é importante, porque isso faz parte do nosso autocuidado, que faz parte do nosso autoconhecimento, que faz parte da nossa proteção emocional. Praticar atividades físicas semanais. Bom, isso aqui eu era zero. Aí ali na pós-graduação que eu comecei, né, a universidade oferecia aquelas atividades de lazer, eu fiz yoga, depois eu fiz musculação, fiz natação, fui fazendo essas atividades. E hoje em dia, eu, né, desde 2015, digamos assim, eu saí do sedentarismo, dessa vida sem atividade física. Por que que é importante? Porque o nosso corpo precisa se movimentar. E o nosso corpo vai afetar a nossa mente, vai afetar nossas emoções. Lembra quando eu falei, se tá com raiva? Às vezes, a pessoa tá com raiva e vai lá e faz uma corrida, ou vai andar de bicicleta. Uh, né? O corpo vai produzir hormônios e aí vai tirar o teu foco daquilo. É importante. Pode ser uma estratégia. Alguém colocou aqui a minha estratégia de escape. Pode ser muito importante, né? Outro ponto muito importante é a gente ter, sim, momentos de lazer. Não tão exagerado como eu tinha, mas esses momentos de lazer, eles são essenciais porque a gente precisa ter esses espaços de respiro. E aí, sei lá, você pode optar, seja uma festa, seja sair com os amigos, seja ir para o cinema, seja assistir uma série. Não se sinta culpado, porque quando a gente está ali, principalmente na fase de escrita, tudo que a gente faz, que a gente acha, eu deveria estar escrevendo, eu deveria estar isso, eu deveria estar aquilo. Mas na verdade, novamente, a minha intuição me dizia lá, às vezes eu não estou estudando, não estou escrevendo, mas eu estou falando sobre isso. Ou eu estou pensando sobre isso, também ajuda. Só que no momento de lazer, esquece, vai fazer outra coisa, né? Vai dançar, vai fazer, porque é importante, gente. Isso aqui pode parecer coisinhas bobas, eu tenho certeza que todos vocês já sabem disso, mas é tão importante para nossa saúde emocional e mental, que vocês não fazem ideia, porque é tão simples, né? Dormir, se alimentar bem, ter lazer, fazer atividade física, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, mas quem faz, né? Quando a gente faz, a gente acaba percebendo os resultados na prática. Outro ponto muito importante é justamente a gente estudar a nós mesmos. Para quê? Para a gente saber o que que a gente gosta e o que que a gente não gosta. Porque, como eu disse lá no começo, às vezes você está fazendo lá umas disciplinas que você não vai gostar. Então, como é que eu preciso encontrar estratégias para lidar com isso? Eu vou ter que, às vezes eu não gosto de um professor. E tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Às vezes a gente não vai com a cara das pessoas e é isso. Mas é preciso, porque talvez seja só aquele professor ou professora que vai dar aquela matéria e aquela matéria é obrigatória, enfim. Autoconhecimento, ok. Eu vou precisar passar por essa disciplina aqui em determinado momento. Como que eu vou lidar com isso para que eu tenha, sei lá, que eu consiga atingir o mínimo esperado ali,
porque também não precisa ser o máximo o tempo todo, né? E eu consiga passar. E não ter que repetir o semestre e ficar de novo com aquela mesma pessoa que eu não suporto, né? Então é você que vai saber dos seus gostos e dos seus desgostos, e isso é só a gente estudando a gente mesmo. Outra coisa muito importante que eu demorei para aprender é cultivar a organização e o planejamento nos estudos. Eu sei que as aulas começaram há pouco tempo, né? Tanto na UFSC quanto na UFPR, acho que nas universidades de modo geral. Então ainda dá tempo de a gente tirar um tempo para organizar o nosso tempo. Isso é muito importante. A minha dica para vocês é, sei lá, pega todas as ementas das disciplinas desse semestre, coloca ali, porque nas ementas, que é um documento oficial, né? Os professores já colocam datas, digamos assim, de provas, de trabalhos, de coisas que vocês precisam fazer e se organizar. Então, nesse sentido, joga isso para um calendário, pode ser no Google Agenda, pode ser qualquer outro calendário, para você já ter uma noção. Olha, essa aqui é a semana de provas, eu preciso me organizar nesse sentido, né? Ah, eu tenho trabalho X para apresentar. Que aí você não vai se sobrecarregar e deixando a vida levar, tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Quando chega. Várias vezes eu tinha colegas que chegavam assim: eu sugiro que vocês testem, desculpa, testem técnicas de estudos diferentes, porque cada pessoa vai ter uma forma de aprender, né? Então, por mais que hoje em dia eu fiz um curso recente sobre neurociências e educação, eles comentam que os estilos de aprendizagem já estão meio que fora, não é comprovado cientificamente, mas eu acho que é legal para a gente se tentar se entender e se conhecer, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, são mais visuais, outras pessoas são mais auditivas, outras pessoas são mais sinestésicas, gostam de botar ali, né, a mão na massa. Então, procure se entender qual é o teu modo e vá testando, porque a gente tem todos, na verdade, né? Todos os modos. Mas eu, particularmente, o que que eu usava? Eu usava muito ir para a aula ou assistir a aula, porque eu conseguia apreender o conhecimento muito por essa troca mental, né? Pela fala e pela escrita. E também, gente, ter intervalo de tempo entre o estudo e o relaxamento. Aqui, eu não sei se vocês conhecem a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela vai te ajudar, por exemplo, você vai estabelecer ali. O mais comum é 25 minutos de concentração, isso te ajuda no foco, e 5 minutos de descanso. Mas dependendo do que você está fazendo, se às vezes é uma leitura, talvez você tenha que botar mais tempo ou menos tempo, né? Então, eu recomendo vocês testarem a técnica Pomodoro, porque o que eu costumo dizer, o que eu dizia na mentoria de acompanhamento de estudos, é estudar é um trabalho e dá trabalho, mas você pode tornar ele um ritual saudável e prazeroso. Então, às vezes eu vou chegar naquele lugar, no meu espaço, né, de estudos, já tenho ali o Pomodoro, talvez no celular, mas se o celular for um probleminha de, né, de desconcentração, talvez seja melhor você não usar o celular e usar um relógio no computador. Mas testem a técnica Pomodoro, porque ela, para mim, nossa, eu uso ela até hoje, assim, faz muito bem. E também o relaxamento. Então, aqui eu recomendo técnicas de respiração consciente, porque ajuda a gente a relaxar. Ou então, quem medita, né? Uma meditação, fazer uma meditação para você, um mindfulness, né? Um escaneamento do corpo. São coisas que são legais que você pode fazer em poucos minutos também. E hoje em dia tem um monte de aplicativo, né? Até gratuitos. Eu uso o Insight Timer para fazer meditação. E ali também tem vários cursos de meditação que eu super recomendo. E outro ponto mais importante, gente, é vocês fortalecerem os seus vínculos e as suas redes de apoio. Não sejam, tão solitários. Eu sei que às vezes algumas pessoas têm dificuldades para fazer amizade, para criar vínculos, mas quando chega um momento que você precisa de ajuda. Às vezes um familiar, um amigo, um colega vai estar ali te oferecendo aquele apoio que talvez não te deixe, né, chegar num nível tão extremo de uma intensidade, de uma emoção que você não consiga controlar. É muito importante a gente fortalecer essas redes de apoio. Às vezes a família não consegue entender muito bem o que que a gente faz, né? Principalmente na fase da escrita ali. Às vezes você fica tanto tempo, né? Ai, tá sempre trancado na frente daquele computador, lendo livro. Tenta conversar com essas pessoas, né? Explicar para elas de forma empática o que que é o teu trabalho, o que que é a tua vida universitária, que isso é uma parte importante da tua vida. Com certeza essas pessoas vão acabar compreendendo, te ajudando.
porque às vezes a família é nosso maior desafio nesse sentido, né? E também hoje em dia existe essa possibilidade do online, né? A socialização, ela pode acontecer de forma online. Estamos aqui, ó, no momento que poderíamos estar socializando e criando esses momentos de fato de socialização. Isso é bem importante. Em casos específicos, se você precisa de ajuda de um profissional, você não hesite em buscar ajuda. Eu acho que já deixou de ser um tabu, mas ainda não é muito difundido. Mas assim, precisa de psicólogo, vai no psicólogo. Precisa de um psiquiatra, vai no psiquiatra. Às vezes as pessoas acham que porque elas confundem muito assim, ó, quando eu falo que eu sou terapeuta holística, mas daí então você não toma remédio. Não, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As terapias convencionais, elas têm um papel essencial e fundamental. A nossa inteligência intelectual evoluiu não à toa, ela nos ajuda em muitas coisas. Claro, são linguagens diferentes, mas elas vão se complementar. Nunca deixe de fazer uma coisa porque um terapeuta falou que você, agora você não precisa mais ir no psiquiatra, agora você não precisa ir no psicólogo. Isso não existe, tá, gente? Provavelmente essa pessoa deve estar um pouco equivocada e você, como sendo responsável pela sua própria vida, né, seu autoconhecimento, entenda que esse não é o lugar que as terapias holísticas devem ocupar. Elas devem vir complementar ou prevenir, né, de a gente chegar no nível da doença. Eu não sei se vocês já ouviram falar do PsyMeet, que é um site de psicólogos e psicoterapeutas que eles oferecem serviços com valores sociais, acho que a partir de R$ 30. Isso, esse é o site do Psyment. E também, né, gente, eu não sei, dependendo da estrutura e do contexto da universidade de vocês, como eu mencionei o meu caso. Às vezes você consegue o atendimento psicológico na universidade. A UFSC, eu sei que tinha, eu fiz também lá com os estudantes da psicologia, eu fiz acompanhamento psicológico. Vocês percebam, né, gente? Eu fiz uma longa jornada, né? Fui psicólogo, eu só não fui para psiquiatra, mas eu fui para psicólogos, os mais variados, terapeutas, os mais variados. E tudo isso me fez chegar onde eu tô hoje, que é justamente nesse caminho de trabalhar com a educação emocional, que é trazer e difundir esse conhecimento que ainda às vezes a gente conhece, a gente lida com ele de uma forma intuitiva, mas a gente pode incorporar na nossa vida, né? A gente pode trazer para a nossa consciência e nos trabalhar, nos educar emocionalmente.